Meu nome é Maria José, sou mais conhecida como Mazé Fontes, sou assistente social, piauiense, numeróloga, terapeuta de constelação familiar, psicodrama transgeracional e renascedora. Eu também sou escritora. Estreiei esse ano com esse livro, que é sobre a vida da minha mãe, Maria Borges Soares, mais conhecida como Neném Borges. O nome do livro é Neném Borges 100 anos de amor, porque em dezembro de 2015 ela completou 100 anos. O livro trata da história dela, da vida dela. E esse livro foi dado para Paulo Fernando Sanches Soares, meu sobrinho neto, né? E através desse livro, ele falando na escola sobre ele, existe uma citação no livro sobre o 15, um livro de Raquel de Queiroz, que trata da seca de 2015. Então, a minha estreia como escritora aconteceu no ano passado, 2015, com esse livro que se chama 100 anos de amor. É a história da minha mãe, que nasceu no dia 8 de dezembro de 1915. Foi a minha homenagem ao centenário. Então, pelo fato de o meu livro trazer uma citação, uma referência ao 15, livro de Raquel de Queiroz, o Paulo, meu sobrinho neto, que está fazendo um trabalho na escola de literatura brasileira com relação ao 15, ele me pediu um depoimento sobre esse livro. É o que eu estou fazendo agora, um depoimento para mandar para ele sobre o 15 e a importância desse livro de Raquel de Queiroz na literatura brasileira. O 15 é o primeiro livro de Raquel de Queiroz, o primeiro livro que ela escreveu e que foi um sucesso de edição, de público e de comentário. Ele me acompanha desde os tempos de escola, quando eu também tive a oportunidade de ler e fazer um trabalho sobre ele. Então, eu sou fã de Raquel de Queiroz. Eu gosto do estilo dela, é um estilo claro, enxuto, cativante. A gente não consegue parar de ler quando começa, né? Eu acompanhei as crônicas de Raquel de Queiroz na revista O Cruzeiro, chamava-se A Última Página. E eu li essa última página enquanto a revista funcionou, enquanto ela escreveu. Muito lindo, maravilhoso. Adoro Raquel de Queiroz. Gosto de falar sobre ela. O 15 é o primeiro e o mais popular romance de Raquel de Queiroz. Foi publicado em 1930. O título se refere à Grande Seca de 1915, ocorrida no Nordeste naquele ano, e vivida pela escritora na sua infância. 1915 foi também o ano que minha mãe nasceu, eu já falei disso. Raquel de Queiroz, segundo ela mesma, assistiu a várias secas. Tinha um bom currículo sobre secas. Lembra mais da seca de 1919, quando já tinha 8 anos de idade. O livro de Raquel de Queiroz, o 15, é referência obrigatória da história da nossa literatura e um marco no romance nordestino. Foi escrito quando a escritora ia completar 20 anos. Raquel de Queiroz nasceu em 1910, em novembro, dia 17. Ela escreveu o livro em uma época em que as mulheres não tinham muito espaço na literatura. Mesmo assim, fez sucesso. O 15 é um romance social. Narra a tragédia do homem e da terra no enfrentamento com a seca no Nordeste, mais especificamente no Ceará, seu estado natal. É lá que se passa a história. E o que é contado no livro?
Ele tem 3 núcleos narrativos. A autora conta uma história que se passa entre 3 personagens interligados: o Vicente, a Conceição, o Chico Bento, e o enredo tem início e tem palco na cidade de Quixadá, distante 160 quilômetros de Fortaleza. Aí começa o drama, narrado pela escritora. Vicente é filho de um dono de terra do sertão. Conceição é uma professora que mora na capital. Entre ela e Vicente tem um pouco de romance. Não assumido, pois há uma grande diferença na condição intelectual dos dois. Chico Bento é peão de um sítio vizinho, onde a patroa, por causa da seca, desiste do sítio. Desiste de tudo, porque não tem comida nem água para os animais. Então ela solta todos, animais e vaqueiros, à sua própria sorte. No livro, a morte das pessoas e dos animais está sempre presente, é uma constante. A seca obriga as pessoas a abandonarem a terra, suas raízes, sua história, o amor. Elas partem para o desconhecido e na bagagem levam apenas a esperança, que depois vira pesadelo. O 15 é uma história de resistência, desapego e coragem, um enfrentamento com o destino. Raquel de Queiroz produz no livro um texto bonito, muito regional e social, um verdadeiro documentário. Com a leitura, a gente fica sabendo que durante a travessia as famílias passavam muita fome. O pouco alimento que levavam, a rapadura e a farinha, logo se acabava. Na estrada passavam dias inteiros sem se alimentar. Era insuportável a fome que eles passavam. E no desespero comiam carne de animal morto, também mortos pela fome que encontravam pelo caminho. Para fugir dos horrores da seca, as pessoas, famílias inteiras, saíam de seus lugares onde moravam e viajavam a pé, ou no lombo de um animal magro e faminto. Atravessavam grandes distâncias, carregando seus poucos pertences e as crianças, que em geral eram muitas. No final, um horror maior acontecia. Quando chegavam em Fortaleza, eram mandados para os campos de concentração, chamados de currais de retirantes. O local onde os retirantes ficavam alojados tinha esse nome, Curral dos Retirantes. Enfim, o 15 descreve a paisagem social e humana de um Brasil embrutecido e atrasado. Nos chamados currais de retirantes morreram milhares de brasileiros, vitimados pela fome, doença, falta de higiene e abandono. Não se sabe ao certo quantos morreram em decorrência da seca e das condições desumanas dos campos de concentração. Nesses lugares, os retirantes eram isolados por arames farpados e guardas armados. Para comer, ainda dependiam da comida dada pelo governo, porque nem direito eles tinham ao trabalho. A história do 15 se repetiu em muitos estados nordestinos, onde não há registros tão precisos. O sofrimento que aí existiu é apenas contado pela tradição oral. Outras estiagens severas aconteceram na região Nordeste, replicando o quadro de fome, pobreza e miséria do mesmo modo que aconteceu em 1915. No Maranhão e no Piauí, a tradição oral fala de legiões de retirantes famintos, vagando pelas ruas da cidade, pedindo comida e dando os filhos para serem criados por outras famílias. Minha família materna, os Borges Viana, e paterna, os Rocha Evelyn, são exemplo do grupo familiar que receberam essas crianças, sem direito a nada, além da sobrevivência ou a frequência em uma escola pública. Esses retirantes eram chamados
de filhos, mas não tinham direito a nada. Eram os filhos de criação. Conheci e convivi com alguns filhos de criação que viveram na minha família. Os nomes aqui são fictícios. A Mundica, o Daniel, que meu pai pegou para criar em São Raimundo Nonato, a Liduína e a Natércia. Por último, a Benta, que viveu em nossa casa quando moramos em Teresina na década de 50. Estes são exemplos dessa triste partilha humana que o fenômeno da seca fazia por onde passava, em todos os estados do Nordeste. Essas pessoas nunca mais voltaram a ver sua família de origem, perderam para sempre o contato com seus pais e irmãos verdadeiros.